Senhoras e senhores, questão do quarto simulado de estudo de 2019, que traz uma carta escrita por um fazendeiro no final do Império Brasileiro, 1887, portanto, o contexto do Segundo Reinado. A carta diz o seguinte: infelizmente, o norte não é igual ao oeste. O norte aqui era como chamavam à época os fazendeiros, como os fazendeiros chamavam a região do Vale do Paraíba, ok? Infelizmente, o norte não é igual ao oeste, onde a fertilidade da terra e a grande produção convidam ao trabalho livre e dão-lhe compensação. Aqui não temos, nem poderemos ter colonização tão cedo. Não se pode dispensar o braço escravo ou nacional. Mas, por essa mesma razão, não podemos ser desprezados ou sacrificados aos nossos irmãos que são ricos. Ao contrário, seria de bom governo sacrificar aqueles e estes. Não vejo razão para se querer impor-nos uma opinião que não temos e um procedimento igual ao daqueles que, sendo ricos, podem dispensar certos serviços que nós não estamos em condição de fazê-lo. Se acham que presentemente o trabalho escravo já não remunera o produtor e é um ônus para os que dele se utilizam, que libertem os seus, os que assim pensam, independente de lei, mas não venham obrigar aos que de modo contrário e por necessidade divergem de semelhante inteligência a terem igual procedimento. O trecho de uma carta escrita por um fazendeiro no final do Império Brasileiro, em 1887, permite inferir O ou A. Dentre as alternativas nós temos posicionamento dos cafeicultores tradicionais, enfraquecido pela nova ordem que se firmava com certeza. E quem são esses cafeicultores tradicionais? São os cafeicultores do Vale do Paraíba, que ainda utilizavam mão de obra escrava em suas fazendas. Reparem aqui pelo texto que ele está indignado, este fazendeiro, não é? Porque ele reclama pelo fato que nem todos os fazendeiros têm condição de utilizar o trabalho livre, de abrir mão do que ele chama aqui de braço escravo nacional. Tá? Então, senhoras e senhores, não podemos esquecer a Carta de 1887, portanto, um ano antes da abolição da escravidão, do 13 de maio de 1888. Portanto, esses fazendeiros já vislumbravam a possibilidade da abolição, da extinção, da libertação dos escravos, da abolição da escravidão, e que seriam prejudicados, porque eles ainda utilizavam esse tipo de mão de obra, certo? Enfraquecido pela nova ordem que se afirmava. E qual é a nova ordem que se afirmava? Aqui predominava no Oeste Paulista trabalho livre, assalariado, presença de muitos imigrantes na lavoura de café, certo? Inclusive já com uma divisão do trabalho nas fazendas. Não é à toa que esses cafeicultores do Oeste Paulista vão ser conhecidos como os capitalistas do café, os empresários do café, certo? Então essa é a alternativa correta. Vamos ver as demais, senhoras e senhores. Uma delas diz: divergência entre os fazendeiros fluminenses e o do Oeste Paulista, que foi um empecilho ao processo abolicionista. Não foi um empecilho ao processo abolicionista, apesar dos fazendeiros fluminenses utilizarem trabalho escravo no Vale do Paraíba. Né? A próxima alternativa: impossibilidade dos proprietários de terras de manter a produtividade com o uso da mão de obra livre. Não, inclusive nas regiões onde a mão de obra livre é utilizada, a produtividade até aumentou. A próxima alternativa: crescimento da oposição ao governo imperial por beneficiar os cafeicultores do Oeste Paulista. Pelo contrário, os cafeicultores do Oeste Paulista, representados pelo PRP, Partido Republicano Paulista, fundado, senhoras e senhores, ali em 1873 em Itu, eles reclamavam o quê? Uma modernização da economia brasileira, reivindicavam participação política, poder político correspondente ao seu poder econômico. Eram os homens mais ricos do Brasil, tinham poder econômico, mas não tinham poder político correspondente. Então, no caso, senhoras e senhores, crescimento da oposição ao governo imperial por beneficiar os cafeicultores do Oeste Paulista, não. São os cafeicultores do Oeste Paulista que vão fazer oposição ao governo imperial. E a outra alternativa: desrespeito dos velhos fazendeiros à aplicação das leis abolicionistas em curso no Império. Não, tanto que o próprio texto traz um trecho que diz independente de lei. Então não havia aqui desrespeito dos velhos fazendeiros à aplicação das leis abolicionistas em curso no Império. Nessa época, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e, vai lembrar, um ano depois dessa carta, a Lei Áurea. Certo? Portanto, senhoras e senhores, a alternativa correta é a que traz o seguinte: posicionamento dos cafeicultores tradicionais enfraquecido pela nova ordem que se firmava.
Se você quiser saber mais sobre este período, o contexto da crise do Império, da expansão cafeeira, da imigração europeia, do movimento abolicionista, entre outras coisas, dê uma olhadinha nas videoaulas do módulo Segundo Reinado. Ok, senhoras e senhores? É isso aí. Estude